Olá pessoal, passando aqui hoje para fazer a discussão de lesões císticas sem realce pelo meio de contraste na cisterna do ângulo ponto cerebelar. Paciente de 56 anos, do sexo feminino, com queixa de zumbido na orelha direita há 4 anos. O médico solicitou uma ressonância magnética do crânio. O ideal, uma dica para quem solicita exame, o ideal nesse caso seria solicitar uma ressonância magnética da fossa posterior. Os planos de saúde, os convênios geralmente autorizam como ressonância magnética das orelhas, das mastoides ou dos ossos temporais. Por quê? Com essa solicitação, nós fazemos cortes mais finos da fossa posterior. Nós utilizamos sequências com alta resolução anatômica para melhor avaliação dos nervos, no caso desse paciente, para o melhor estudo do nervo vestíbulo coclear e das estruturas das orelhas internas, a cóclea, vestíbulo, canais semicirculares e aqueduto vestibular. Então lembrem-se disso. Esse paciente tinha uma formação cística extraaxial, ou seja, fora do parênquima encefálico, que brilhava bastante o marcado do hipersinal nas sequências ponderadas em T2, um hipersinal bem semelhante ao líquido cefalorraquidiano. Na sequência ponderada em T1, a lesão também se apresentava com marcado hipossinal, assim como os espaços licóricos, assim como o líquor normal. Aqui o líquor na cisterna do ângulo ponto cerebelar esquerdo e aqui o líquor no interior do quarto ventrículo. Então, sinal semelhante ao líquor, tanto em T2 quanto em T1. E como essa aqui é uma sequência T1 pós-contraste, percebam que a lesão também não capta contraste. Então, uma lesão cística na cisterna do ângulo ponto cerebelar, sem realce pelo meio de contraste. Nas outras sequências, aqui um drive, uma sequência T2, uma sequência fortemente ponderada em T2, percebam que a lesão ela tem um hipersinal mais heterogêneo, diferente da cisterna do ângulo ponto cerebelar esquerdo, que tem um hipersinal homogêneo. Aqui nós temos um hipersinal heterogêneo, com algumas áreas de baixo sinal entremeadas com áreas de hipersinal. No flare a mesma coisa, o flare é uma sequência que atenua o líquido normal. O líquido no interior dessa lesão cística não está atenuado, ele está heterogêneo, com sinal sujo. A sequência de difusão, que é a sequência mais específica para esse diagnóstico, é uma lesão cística com marcado hipersinal heterogêneo em difusão. Então o que nós temos no conjunto desses achados? Uma lesão cística sem realce pelo meio de contraste, na cisterna do ângulo ponto cerebelar direito. É um sinal sujo no flare, em sequências fortemente ponderadas em T2, no caso que eu mostrei era um drive, e com marcado hipersinal heterogêneo na sequência de difusão. O conjunto desses achados nos permite fazer o diagnóstico de um cisto epidermoide, que é uma lesão formada durante a embriogênese, logo antes do fechamento do tubo neural, onde há inclusão de células tecido do ectoderma para o interior do tubo neural. Com o fechamento do tubo neural e com o crescimento, esse cisto ele tem um revestimento epitelial escamoso, queratinizado, que ele vai descamando e acumulando queratina e colesterol. E com o tempo, o acúmulo de queratina e colesterol, esse cisto vai crescendo e vai aumentando com o tempo. É a terceira lesão mais frequente da cisterna do ângulo ponto cerebelar, perdendo para o chivanoma vestíbulo coclear, que é a lesão mais frequente, e para o meningioma, que é a segunda lesão mais frequente. Se nós olharmos o diagnóstico diferencial das lesões da cisterna do ângulo ponto cerebelar, é um diagnóstico diferencial extenso. Porém, nesse caso, nós restringimos o nosso diagnóstico para lesões não captantes de contraste, lesões císticas não captantes de contraste. Então é importante comentar que, por exemplo, a lesão mais frequente, que é o chivanoma vestíbulo coclear, ele pode ter ampla degeneração cística, porém ele sempre vai ter alguma porção periférica, algum componente tecidual captante de contraste. Então não faz esse diagnóstico diferencial com essa lesão que eu acabei de mostrar para vocês. Então o diagnóstico dessa lesão cística sem realce, ela fica entre o epidermoide, que é o nosso caso, e o cisto aracnoide. E o diagnóstico diferencial não é difícil na ressonância magnética, onde o epidermoide brilha bastante na difusão e o cisto aracnoide não brilha na difusão. Vamos ver uns exemplos. Na sequência ponderada em T2, as lesões elas podem ser bem semelhantes, porque elas são císticas com marcado hipersinal, assim como o restante do espaço licórico. Então aqui um cisto epidermoide com marcado hipersinal T2 e aqui um cisto aracnoide com marcado hipersinal T2. Na sequência T1 pós-contraste, elas também são semelhantes,
porque elas apresentam um hipossinal semelhante ao restante do espaço licórico e elas não captam o contraste, nem o cisto epidermoide e nem o cisto aracnoide. Então nós temos 3 sequências que nos ajudam a fazer essa diferenciação. A principal é a sequência de difusão, onde o conteúdo espesso de células epiteliais descamadas e acumuladas no interior desse cisto causa uma restrição à difusão, então o hipersinal é heterogêneo na sequência de difusão. Já o cisto aracnoide não tem hipersinal de difusão. Na sequência flare, esse conteúdo espesso do cisto epidermoide se apresenta como um sinal sujo heterogêneo no flare. Já no cisto aracnoide, o sinal líquido ele é completamente atenuado, então é um sinal homogêneo no flare. E na sequência fortemente ponderada em T2, de novo o cisto epidermoide é um hipersinal heterogêneo e o cisto aracnoide é um cisto com hipersinal homogêneo. Então essas 3 sequências na ressonância magnética nos permite fazer o diagnóstico se é um cisto epidermoide ou se é um cisto aracnoide com essas características de sinal que eu acabei de demonstrar. Na tomografia computadorizada, o diagnóstico pode ser um pouco mais difícil, porque as 2 lesões são císticas e não captam contraste. A morfologia nos ajuda a fazer essa diferenciação. O cisto epidermoide ele tem um contorno mais lobulado, ele tende a se insinuar pelos compartimentos e até mesmo para dentro do parênquima, ele identa o parênquima. Aqui eu tenho o tronco encefálico indentado e aqui também o hemisfério cerebelar comprimido e a lesão se insinuando para dentro do parênquima cerebelar e para dentro aqui do tronco encefálico. Já o cisto aracnoide, percebam que é um contorno regular, ele rechaça a estrutura, ele não causa indentação, ele não causa infiltração, ele não se insinua para dentro nem do tronco e nem do cerebelo, ele rechaça essas estruturas. Então essa diferença de morfologia nos ajuda a sugerir ou cisto epidermoide ou cisto aracnoide na tomografia computadorizada. O diagnóstico apenas não basta, tá? Nós devemos sempre descrever as relações anatômicas para uma possível abordagem cirúrgica. Vamos olhar o caso dessa paciente. Aqui a cisterna do ângulo ponto cerebelar esquerdo normal, o nervo facial mais anterior e o nervo vestíbulo coclear mais posterior, trajeto normal na cisterna do ângulo ponto cerebelar. No lado onde nós temos o cisto, olhem só, tanto o nervo facial quanto o vestíbulo coclear, eles estão comprimidos um contra o outro, com o trajeto distorcido, aqui abaulado para frente. Então, se esse paciente for para uma ressecção cirúrgica, possivelmente o cirurgião vai ter que sacrificar tanto o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear. Então, o paciente pode sair com paralisia facial e com surdez da cirurgia. Em um corte mais superior, nós vemos aqui o trajeto do nervo trigêmeo esquerdo normal e o trajeto do nervo trigêmeo direito completamente comprimido e deslocado para a direita com trajeto curvilíneo. Então, o nervo trigêmeo direito completamente comprimido pelo cisto epidermoide. E o curioso é que essa paciente não tinha neuralgia trigeminal, que seria um quadro, um conflito com o nervo trigêmeo, causando uma dor lancinante facial do lado ipsilateral. A paciente não tinha essa sintomatologia. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.